Como anda o teu gerenciamento de tempo? E o gerenciamento da energia, da tua energia? Vamos conversar sobre isso? Bora! Oi, o meu nome é Thalita e aqui nesse canal a gente fala bastante sobre organização, planejamento e um pouquinho de poesia. E hoje eu quero falar sobre gerenciamento de tempo. Ou será que deveria ser gerenciamento de energia? Sabe que tem, né, essa clique, essa virada de chave, que na verdade a organização pessoal, o planejamento pessoal, ele tem muito mais a ver com o gerenciamento da energia do que com o gerenciamento do tempo, efetivamente. Porque todos temos 24 horas num dia. E ainda assim, algumas pessoas conseguem fazer mais nesse tempo, nessas 24 horas. E eu sou uma dessas pessoas que pensa que sim, que esse planejamento, que essa organização tem tudo a ver com o gerenciamento da energia, da nossa disposição, do nosso estado mental, muito mais do que o tempo em si. E eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Vale a pena, eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente pensar. Ao longo do dia, organização tem tudo a ver com autoconhecimento, tá? Já falei isso por aqui, mas vou repetir algumas vezes ainda. Vale a pena a gente se conhecer, prestar atenção nisso. Tem pessoas que são mais ativas pela manhã, tem pessoas que são mais ativas durante o dia, enquanto tem sol. Essa sou eu. Tem pessoas que se sentem mais dispostas, se sentem com um gás melhor, com uma clareza mental melhor à noite, com mais silêncio, com uma temperatura menor, enfim, nos horários mais tardes. Esse é meu marido. Aqui em casa a gente diz que a gente reveza os turnos. Eu sou o turno da manhã e ele pega o turno da noite. Já era assim com o filhote, mas continua sendo com as questões da casa, até no trabalho, né? Ele tem um trabalho flexível e feliz daquele que tem um trabalho flexível, que consegue coordenar o seu horário de trabalho de acordo com a sua energia mais alta. E aí ele consegue adaptar isso. Eu até tenho também um horário flexível, mas de fato a minha energia maior tá durante o dia, especialmente no período da manhã. E aí eu concilio isso com o trabalho, né? A gente pode pensar nisso quando a gente estiver fazendo planejamento semanal, por exemplo. A gente pode alocar compromissos que exijam um trabalho mental maior para esse período do dia em que a gente se sente mais disposta, em que a gente se sente com mais energia. Particularmente, eu gosto de ter trabalhos de análise mental, de raciocínio, de que exijam mais esse pensamento pela manhã. Aí eu já me organizo ali para essas questões da manhã. E trabalhos que exijam menos poder decisório, tomada de decisão, a gente pode deixar para os períodos que a gente está com a energia mais baixa, que tá aquela moleza. A gente pode fazer, por exemplo, questões que sejam mais cara crachá, que não tenha que pensar tanto, coisas de rotina, né? Então muitas vezes eu deixo para ficar ver as mensagens, para responder os e-mails, para fazer coisas que são realmente mais de rotina, até coisas da casa mesmo, por um período que eu tô com a energia um pouco mais baixa, eu não preciso me doar tanto. Sabe que existem pesquisas, inclusive, nesse sentido, de que a nossa energia, a nossa atenção, a nossa tomada de decisão, ela é um recurso escasso. Conforme a gente usa essa energia, né, essa atenção, a gente usa essa capacidade cognitiva, ela vai sim reduzindo. E é por isso que a maioria das pessoas come mais porcaria à noite, por exemplo, do que de manhã. A gente vai usando essa nossa capacidade de tomada de decisão, de raciocínio, de atenção, e aí fica mais fácil, vencido pelo cansaço, tomar decisões um pouco piores, tomar decisões que sejam mais fáceis, né, na praticidade. E aí a gente acaba, enfim, esse é só um exemplo, né, de comer porcaria no final do dia, mas pensa aí, vê se isso não faz sentido pra ti. Se tu não tens, de fato, melhores escolhas
com a cabeça leve, com a cabeça limpa, né? Com a mente limpa. Ou não, né? Ou talvez a tua disposição esteja maior à noite e aí tu podes fazer essas atividades de rotina que não exijam tanto capacidade cognitiva durante o dia e deixar para de fato colocar ali toda a tua concentração, toda a tua atenção no período da noite. Vale a pena pensar isso ao longo do dia, quando a gente estiver de fato planejando as atividades que a gente queira, e ao longo da semana, porque também tem uma diferença, pelo menos eu sinto uma diferença, tá? Eu tô falando agora uma questão minha. Eu, por exemplo, começo a semana com muito mais energia. Eu sou uma pessoa que adora segunda-feira. Segunda-feira é o dia que eu produzo super bem. Eu já deixo ali na segunda-feira alocado tempo para eu fazer planejamentos, para eu fazer organizações, porque é um dia que eu tô super, super disposta, com muita energia. E aí lá pra sexta-feira eu já tô mais cansada. Deixo então reuniões, conversas, questões que daí eu posso interagir com outras pessoas, que normalmente isso motiva um pouco a gente mais, né? Quando a gente já tá mais cansada, a gente troca energia com outras pessoas para conseguir um pouquinho mais de atenção ali. E aí consigo ir bem, né? Nisso, na minha semana, no meu planejamento da semana. Então vale a pena a gente pensar sobre isso ao longo do dia, de como a gente vai alocar atividades ao longo do dia, no planejamento semanal, como a gente vai alocar as atividades ao longo da semana. Então, de acordo com o que a gente já conhece, já sabe que a gente tem ali mais ou menos uma predisposição, uma energia maior, né, uma concentração maior. E vale a pena a gente pensar nessas questões de energia também no planejamento mensal. Sabe por quê? Porque a gente tem questões cíclicas. A gente tem energias maiores e menores em determinados períodos do ano, do tempo, enfim, do mês. Tem gente, por exemplo, que gosta mais do calor. E aí tem já uma energia maior nos meses do ano que faz mais calor, que é mais quente, que tem mais sol. Essa sou eu de novo. Tem gente que se sente mais ativa, que se sente mais animada em períodos mais frios, mais frescos. E aí talvez seja o momento de alocar grandes entregas, de repente participar de seminários, fazer cursos, nesses períodos em que a tua energia é maior, se for no frio o caso. E aí, quem sabe, deixar os períodos quentes para as férias. Mas enfim, é só um exemplo de como a gente pode pensar nessa gestão da energia, né? Em gerenciar a nossa energia também ao longo do ano, de um mês. No mês, nós mulheres, por exemplo, podemos pensar no ciclo menstrual, né? Pelo menos eu e a maioria das mulheres que eu conheço tem uma grandíssima queda de energia no período menstrual. E aí vale a pena pensar nisso quando a gente fizer planejamento do mês, por exemplo, né? Deixar essa semaninha ali, esses dias de queda de energia mais tranquilos, com menos atividades, seguindo mais ali no que a gente chama de mínimo viável diário. O método Vida Organizada, que é o método de produtividade compassiva que eu estudo, usa esse conceito do mínimo viável diário. É interessante a gente falar disso quando a gente está falando sobre gerenciamento de energia. O mínimo viável diário é uma lista de coisas mínimas que a gente tem que fazer para que a vida corra num dia que a gente está doente, num dia que a gente está com energia baixa. O que é o mínimo que eu preciso fazer? Então é ali, sei lá, lavar louça, limpar superfícies, checar mensagens, fazer os processos com prazo, no meu caso, né? Isso tudo que eu tô falando tá na minha lista do mínimo viável diário. Mas pensa aí pra ti o que é as mínimas coisas que tu precisa fazer pra garantir que a casa não vai cair, que a vida vai seguir, né? Tipo, cuidar da alimentação e tal. E aí, nesses dias de baixa energia, nesses dias, às vezes a gente tá doente, às vezes tá cansada mesmo, né? A gente veio de uma rotina com muitas atividades, a gente fica cansada. Nesses dias é legal ter essa lista pra te saber que tu pode aqui, ó, fazer isso aqui e tá bom. Nesses dias de menos energia, o teu dia já tá ganho se tu fez ali o mínimo viável diário. Nos dias de maior energia, nos dias com mais disposição, aí a gente vai lá para a lista do dia ideal e consegue fazer, então, às vezes mais atividades, às vezes atividades mais concentradas, né? Porque nem sempre é sobre quantidade. Depende aí
da qualidade da atividade que tu tem que desenvolver. Então, esse conceito do mínimo viável diário é interessante pra gente colocar aqui nessa conversa sobre gerenciamento de energia. E o que eu quero de fato com esse vídeo é te incentivar a pensar nisso, a pensar que muitas vezes falar sobre organização e planejamento não é falar sobre gestão de tempo, e sim sobre gestão de energia. Vale a pena conciliar a energia à tua disposição, o teu estado mental, né, com as atividades que a gente planeja pro dia, pra semana, pro mês, pro ano. Fica aí então essa reflexão, essa conversa, espero que tenha sido útil para ti, que te faça pensar também, que te inspire aí na tua vida, no teu dia a dia. Me cumprimenta, clica no like se gostou dessa conversa. Se quiser continuar acompanhando aqui os conteúdos do canal, não esquece de se inscrever. E se ficou alguma dúvida ou se quiser acrescentar alguma coisa nessa conversa, eu vou adorar ler os teus comentários, porque o vídeo está acabando, mas a gente continua conversando aqui nos comentários. Por hoje é isso, até a próxima.